E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos tratar aqui a derivada, tá? Da função composta, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar? Então, para falar de derivada de função composta, a gente tem que fazer uso da regra da cadeia, tá? Essa regra é muito importante para nós. Então, vamos tentar aqui apresentar em poucos minutos, tá? A regra da cadeia. Então, vou basicamente tentar explicar para vocês aqui resolvendo um exercício. Acho que fica mais fácil. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui. Se eu tiver aqui derivada, tá? Se eu quiser a derivada de uma função, tá? Essa função é y, a gente chama assim, dy dx em relação a x, tá? Só que agora, pessoal, esse y, tá? Ele é uma função composta, beleza? Então, se eu tiver a derivada de uma função composta, tá, em relação a x, o que vai acontecer? Nós vamos ter, a regra da cadeia diz que essa função composta, a gente vai tratar ela da seguinte forma: nós vamos fazer a derivada dessa função composta em relação a uma variável qualquer, que eu vou chamar, tá? Uma parte dessa função, eu vou chamar como uma variável, e eu vou fazer esse produto, tá? E da derivada, né? Derivada dessa variável pela dx, em relação ao x, tá? Por que disso, pessoal? Se vocês analisarem aqui, ó, vou copiar isso aqui porque depois vou ter que usar essa equação. Isso aqui é igual a... Se vocês visualizarem aqui, vou jogar ela aqui embaixo, fica melhor. Deixar ela ali em cima daquele formato. A gente tem o seguinte: derivada de y em relação a u, d de u e derivada de u em relação a x. Se eu analisar aqui que essa parte aqui, esse numerador aqui, eu posso anular ele com esse numerador, tá? Esse denominador aqui com esse numerador, correto? Então, se eu anular esses dois, o que vai voltar? Vai voltar para, na verdade, eu vou estar encontrando a resposta de uma função da derivada de uma função composta dy dx, tá? Através da regra da cadeia. Então, essa parte aqui, pessoal, é a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia diz que é derivada de uma função composta em relação à variável, no caso x, tá? Ela é igual a derivada dessa função composta em relação ao u, uma parte da função composta eu chamo de u, vezes a derivada dessa parte que eu chamei de u em relação a x. E esse produto, vocês podem ver que volta na derivada inicial, tá? Então, aqui a gente faz um percurso e retorna a resposta, tá? Basicamente essa é a regra da cadeia. Então, acho que com um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo, fica mais claro, tá? Então, vamos pegar uma função composta aqui, ó. A função composta é 2x mais 1, tá? E isso aqui está elevado a 3, beleza? O que a gente pode visualizar? Que a base, aqui a gente teria, se aqui fosse um valor, se aqui eu chamar de u, eu vou ter u ao cubo, e aí eu consigo resolver, tá? Então aqui eu vou chamar o seguinte, essa parte aqui interna, vou chamar ela de u. Então, u é igual a 2x mais 1, que é a parte interna, beleza? Tranquilo, então, se eu chamei essa parte interna de u, aqui vai ficar a função y, vai ser igual, agora eu vou substituir por u. U aqui, elevado a 3, tá? Então, foi basicamente, eu chamei aqui de u, y ficou u ao cubo, tá? Agora, o que eu faço agora? Agora, eu calculo essa primeira derivada aqui, tá? Isso aqui. Então, vamos lá, vamos calcular a primeira derivada, que é de y em relação a u, uma parte que eu chamei de u. Substituir, na verdade.
mas depois a gente vai ver outra parte que a gente chama de vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui portanto. Então vamos usar derivada, a gente vai derivar y em relação a u, beleza? Tranquilo. Isso aqui vai ser igual a quanto? É só eu derivar. Aqui é como se o 3 vai multiplicando, então vai ficar 3 vezes u é elevado a 3, né? U vai ser elevado a 3 menos 1, tá? Isso aqui vai ser 3u, 3 menos 1 dá 2. Então vocês viram que essa primeira parte aqui a gente já tem. Eu quero saber a derivada da função composta, a primeira parte eu já tenho. Eu chamei isso aqui de u, tá? E fiz a derivada da função em relação a esse u, encontrei essa resposta. Agora o que é que eu preciso? Dessa segunda parte, a derivada de u em relação a x, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, derivada de u em relação a x, tá? Ela é igual. Quem é o u? O u é 2x mais 1. Eu vou ter que derivar ele em relação a x. Então vai ficar a derivada da soma das funções. Então a derivada de 2x é 2, mais a derivada de 1, que é uma constante, é 0. Então isso aqui dá 2. Tranquilo? Beleza, então de posse, tá? Disso, eu já tenho essas duas derivadas, eu posso retornar aqui, ó. Eu vou copiar, por isso que eu deixei ali, eu vou copiar ela aqui e vou jogar aqui na sequência. Então, a derivada da função em relação a x é igual a derivada dessa função em relação à parte que eu chamei de u, que deu esse resultado aqui, tá? Deu esse resultado, vezes a derivada de u em relação a x, que deu 2. Estão vendo aqui, né? Vezes 2. Isso aqui dá igual, aí 3 vezes 2 dá 6. 6 e aqui vai ficar u ao quadrado, beleza? E aí vocês vão me perguntar, eu perguntei dy em relação a x, e você me deu a resposta de 6u ao quadrado. Não, então, falta o quê? Falta eu retornar o valor de u aqui, ó. Retornar qual é o valor de u? 2x mais 1. Então aqui eu só escrevo igual a 6 vezes, aí claro, abre parênteses. Eu vou copiar o u, é só essa parte interna. U, fecha parênteses. Joguei o u aqui dentro e ele está elevado ao quadrado, tá? Então vocês viram aí que a gente conseguiu aqui, ó, chegar na resposta, tá? Então vamos lá, vamos recapitular. Regra da cadeia, tá? Nós temos uma função composta e eu quero fazer a derivada dessa função em relação a x. O que é isso? É igual eu chamo uma parte dela de u, então eu derivo y em relação a u e multiplico pela derivada de u em relação a x, tá? E eu percebo que esse produto, na verdade, ele tem a mesma, a derivada inicial é igual à derivada desse produto. Isso é a regra da cadeia, tá? Então isso é válido. Então o y aqui, ó, que é a nossa função do exemplo, ele tem 2x mais 1. Essa parte aqui eu chamei de u, então o y ficou igual a u ao cubo, foi o que eu escrevi aqui. Portanto, se eu derivar y, que é essa parte aqui, ó, y em relação a u, vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de uma função potência. O 3 vai multiplicando, vai diminuir por 1. Vai ficar 3u ao quadrado, beleza? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer essa parte aqui, ó, derivada de u em relação a x, tá? Como eu chamei isso aqui, u é igual a 2x mais 1, agora eu vou derivar u em relação a x. Então, na verdade, eu tenho que derivar essa função 2x e a função u. A derivada da função 2x em relação a x é 2. A derivada da função u em relação a x é uma constante, então dá 0. E 2 mais 0 é igual a 2. Tá? Depois a gente só remontou aqui, ó, a regra da cadeia. Tá? Inserimos os valores. Derivada de y em relação a u, ela tem esse valor aqui, ó. Joguei aqui. Derivada de u em relação a x, ela vale 2. Encontramos 6u ao quadrado. Claro que a gente devolveu o valor de u. O valor de u era 2x mais 1. Devolvemos esse valor, esse valor que a gente devolveu aqui, sobrou isso.
Então encontramos a resposta, beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima.